Bem-vindos a mais um episódio de Quem Tá na Área. Esse podcast acontece graças à Associação Regional dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Sebastião do Paraíso, com a colaboração do CREA de Minas Gerais. Eu queria agradecer porque está sendo um grande aprendizado para mim aí. E os nossos convidados, tem convidados querendo voltar, viu? O negócio tá ficando bom. E hoje, cara, é um assunto... Eu nem vou falar que ele é polêmico, ele é... Eu espero que seja fácil de compreender, né? Porque... Não, eu vou deixar mais pra frente, né? Hoje com a gente aqui tá a engenheira civil. Tem mais alguma engenharia? Só civil? Só civil. Não, tá ótimo. Tá ótimo, já ótimo. Tá... Lívia Ferreira. Lívia, por que engenharia civil? Bom, quando eu era criança, meu sonho era ser veterinária. Nada a ver com essa questão. Bem diferente mesmo. Só que aí depois eu comecei a fazer alguns cursos, comecei a mexer na questão de AutoCAD, comecei a gostar bastante da área, fui me aprofundando, fui fazendo curso. Chegou na época da graduação, não, vou fazer engenharia civil. Gostei muito, só que eu não esperava que... Eu sempre tive mais facilidade com matemática também, só que eu não esperava que fosse tanta matemática, mas acabou dando tudo certo. E hoje você trabalha na área, como é que... Trabalho na área. Em 2018, eu juntei com o Rony, que é meu sócio. A gente abriu a Sigma Agrimensor e Projeto. É o Rony Topógrafo? É o Rony Topógrafo, meu sócio. Às vezes, muita gente acha que a gente é casado. Não somos casados. Igual lá no escritório. Sempre, às vezes, a pessoa acha. Nós não somos casados, somos sócios. Ele faz toda essa parte de topografia e eu fico com a parte de engenharia civil. Só que aí, quando a gente abriu a Sigma, nosso principal foco era as áreas rurais. Só que aí o nosso negócio foi diversificando, a gente foi vendo novas possibilidades. E aí, em 2020, a gente conheceu a Andreia, que é engenheira ambiental. Os nossos objetivos se alinharam muito. Da SGA. Isso. Aí a gente conheceu a Andreia, que também precisava, né? Alguns serviços precisavam dessa parte civil, precisava de levantamentos. A gente foi, né, construindo essa relação. E aí, em 2023, a gente unificou os 3 profissionais, as 2 empresas, e a gente fundou a Núcleo Engenharia, que hoje a gente trabalha em diversas áreas. A gente atende topografia, engenharia civil, engenharia ambiental. Temos vários parceiros, tem a parte jurídica, então assim, tá bem diversificado agora lá no escritório pra gente atender, pro cliente chegar e conseguir resolver a vida dele toda lá no escritório. Que massa! E não deu um pouco de medo de juntar, assim? Sim, com certeza. A gente fica bastante receoso. Mas assim, como a gente tinha essa relação prévia, assim, a gente já trabalhou em alguns outros projetos, né, previamente. Então, assim, foi uma relação que a gente foi construindo ao longo do tempo. A gente teve alguns projetos projetos grandes que a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo, foi vendo que os valores estavam alinhados, né, as formas de trabalhar também. Então, por isso que tem dado muito certo a nossa unificação. Ótimo, ótimo. Mas vamos pro assunto, que é o REURB, né? Exato. Que muita gente confunde com uso capião, com regularização de casa e tudo mais. Tipo assim, você acha que essa lei é uma lei? É uma lei. Da onde que ela surgiu? Por que o pessoal resolveu fazer essa lei? Só para a gente conseguir entender numa linha de tempo. Certo. O que acontece? Hoje a gente tem alguns parâmetros para fazer loteamento. Por exemplo, para você fazer um loteamento hoje, você precisa de ter tantos por cento de área verde, você precisa de ter alguns parâmetros para tamanho de lote, tamanho de testada. Então, você tem uma série de ferramentas para você seguir. E, às vezes, a pessoa tem um sítio. Eu vou fazer uma chacrinha aqui, eu vou vender para um conhecido meu. E aí ele vai desdobrando, vai fazendo... tem vários. Exatamente. Aqui. E aí a gente sabe que isso, que acontece? Por fim, a gente não consegue regularizar ele por vias formais, porque assim, todos esses empreendimentos que não seguem esses parâmetros, você não consegue regularizar ele por vias ordinárias, porque aí, para você regularizar, eles teriam que seguir todos esses padrões, abertura de rua, tamanho de lote, e a gente sabe que, na realidade, a gente não encontra nada disso. E aí, a lei da REURB, que é a 13465, ela veio para como se fosse uma anistia baseado na parte urbanística, jurídica, ambiental e social,
ela veio para regularizar esses imóveis. Aí todos os imóveis que são consolidados, que aí, por exemplo, eles existem, já tem, às vezes tem as demarcações dos lotes. Não necessariamente precisa ter edificações, mas tem as demarcações dos lotes, tem aberturas de rua. E às vezes elas não seguem, né, esses padrões. O que acontece? Se elas forem anteriores a dezembro de 2016, que é a lei, elas conseguem ser regularizadas da forma que elas estão. Elas não vão precisar, por exemplo, hoje para você ter um chacreamento aqui na cidade, você precisava de uma via de 17 metros. No caso da REURB, você não precisa disso, porque aí a lei prevê que isso seja regularizado da forma mesmo que está hoje. Então, vem dessa necessidade do poder público poder regularizar essa situação, porque muitas vezes essas famílias, elas só têm esse imóvel. Sim. E elas não têm o documento disso. O máximo que tem é um contratinho de gaveta. Então, eles não têm segurança jurídica, eles não têm um endereço, digamos assim. Então, eles, como não têm direito a acesso de correspondência e tudo mais, então a REURB vem para regularizar e dar titulação para essas pessoas, para esses ocupantes desses lotes. Isso costuma acontecer bem mais em zonas rurais? Aqui na cidade a gente tem uma incidência. Ou chega a acontecer dentro mesmo da cidade? Em grandes cidades a gente pode citar, por exemplo, favelas. Que é aquele que é em que eu tô focada cidades. Aqui em Paraíso. Exato. Mas aqui na cidade a gente vê principalmente na zona rural, que são esses chacreamentos que aquelas chacras de recreio que todo mundo sabe, né, da existência. Só que aí até a existência da lei muitas vezes não tinha como ser regularizado por toda essa questão desses padrões que precisariam ser seguidos. Então, tipo, se eu tiver um sítio e quiser dividir ele, eu tenho que considerar que é um loteamento? Não. Aí o que acontece? Por exemplo, tem alguns critérios para você dividir seu sítio para ele continuar sendo uma área rural. O módulo fiscal mínimo, quadrado. Exato. Para continuar sendo uma área rural hoje, aqui na cidade, e aí isso vai variar de cidade para cidade. Hoje é 20 mil metros quadrados, equivalente a 2 hectares. Se você tiver um sítio de 2 hectares, beleza, você está dentro da lei, sua área vai continuar sendo rural. Qualquer fracionamento que tenha inferior a essa área, que são casos das chacras, que é 2 mil metros, 1.000 metros quadrados, 500, tudo isso já é considerado irregular. Não, eu vou fazer um exemplo. Sim. Você pode me corrigir. Herdei 20 mil metros quadrados. Sim. E eu tenho 3 irmãos. Eu quero dividir para 3, né? Cada um constrói essa casinha lá. Não posso. Eu teria que transformar em loteamento? Não. Aí, nesse caso específico, a gente está falando, por exemplo, de herança e você vai dividir entre herdeiros. Mas eu queria dividir o espaço físico. Vocês, que a documentação também? Não quero ser sócia. Não. Então, nesse caso, não tem como. Porque assim, o que vai acontecer? Para você dividir para esses 3 herdeiros, por exemplo, vocês teriam que ficar em condomínio. Que aí, o que acontece? Se você for vender, todo mundo tem que anuir. Eu não concordo que ela vai vender para fulano de tal. Então, você não consegue realizar a venda porque um dos proprietários não está autorizando, né? Digamos assim. Então, assim, para essas questões de herança, vai ficar todo mundo em conjunto e todos são proprietários e todo mundo tem que autorizar essas transações. Por isso, nesses casos de chacreamento, antigamente até tinha essas questões de, às vezes, fazer registro de frações pequenas. O fulano comprou 0,20% da área total. Só que foi virando uma bola de neve tão grande, porque aí o fulano faleceu, passou para os filhos. Aí você registra esse inventário. Quando vê a matrícula, tá com 200 pessoas, e aí tá, assim, não tem como organizar. Então, a REURB vem para solucionar mesmo. Esses dias eu fiz a regularização de uma casa pequena. E, cara, tinha tanta gente que, tipo assim, o imóvel, sei lá, no total ele custa 220 mil. O nosso cliente, tipo assim, a parte dele valia R$1.000. É isso. Porque vai dividindo, vai passando para herança. E também tem a questão que, assim, de uns tempos para cá, o cartório não tá nem registrando essas frações mais. Então, a pessoa tem um contratinho de gaveta. O que ela tem de documento é isso. Então, assim, às vezes tem como você registrar o inventário lá na matrícula, quando você deu sorte que o cartório, na época, estava fazendo esse tipo de fracionamento. Sim. Mas agora, o cartório já não autoriza
mais fazer essas compras pequenas, né? Esses fracionamentos muito pequenos. E o máximo que você tem é um contratinho de gaveta. E tá. Aí eu não consigo, tipo assim, fazer esse desmembramento. Sim. Certo. E aí eu coloco só essa fração. Então, somos 3, 33, 33 Sim. para cada. Eu posso colocar uma perimetria para essa porcentagem? Pode sim. Não teria... às vezes você não consegue registrar isso na matrícula. Porque a matrícula vai constar somente o perímetro total. Aí vocês teriam entre vocês... a divisão interna. Seria o contratinho interno, vocês fariam as divisões, a alocação das divisas. Isso é muito comum de ser feito. Ah, não, a gente está em comum aqui, nós 3, a gente vai dividir aqui internamente, mas isso não vai ser documentado lá na matrícula do imóvel. O imóvel vai constar somente o todo. Gente, mas isso deve dar uma dor de cabeça pra vocês. A gente, lá no escritório, a gente está especialista em regularização agora. E tem muita coisa para regularizar aqui em Paraíso? Tem bastante. Bastante coisa. Cara, e consegue? Consegue. E tipo assim, aí vocês vão lá, aí vocês têm que fazer a topografia ou vocês vão fazer o loteamento, como é que funciona? Tipo, teve esse chacramento aqui. Sim. O que eu faço, Lívia? Normalmente... Eu vendi pra 10 pessoas. Normalmente, como que começa, né? Vem da vontade das pessoas ter o documento oficial. Aí o que é... Quais pessoas? As que compraram ou as que venderam? Exatamente. As que compraram. Muito difícil vir de quem vendeu, viu? Porque aí entra aquela questão, tipo assim, quem vai arcar com os custos? Vou te cortar rapidinho. Sim. Você acha que os proprietários, eles não fazem por não saber... ou não fazem de sacanagem mesmo? Você fala quem começou o empreendimento? Porque tem muita gente que realmente não sabe. Sim. Mas eu sei que tem muita gente sacana. É bem meio termo, né? É misturado. Porque, assim, a gente... para você fazer hoje um empreendimento regular, a gente tem... Igual a gente estava comentando, tem uma série de questões que você precisa atender. Sim. Questão municipais e tudo mais. E uma parte que a gente sabe que pega muito em questão de custo é a parte da infraestrutura. Porque para você fazer um empreendimento, você precisa fazer rede de água, rede de esgoto. Quando é muito distante da cidade, todo mundo tem que ter fossa séptica. Você tem que fazer drenagem pluvial. Tem todo, né, não somente projeto, também tem essa parte da execução que normalmente fica o mais caro. Será que as concessionárias que fala Concessionária. de água e energia... mas não. Porque eu vi uma chácara que tinha só um poste, dividia pra todo mundo. Mas é isso. Eu ia falar, eles podiam não ligar, né? Não, mas nossa senhora. Entendeu? Então, assim, as grandes questões que a gente tem em relação a isso é porque, assim, a matrícula é rural. Tem um único transformador lá. Aí, normalmente, quando você vai lá ver, o empreendimento tem 100 chácaras, tem um único transformador monofásico e tá todo mundo ligado nesse transformador. E aí, a maioria, as ligações é tudo gato. Um vizinho empresta pro outro, e aí o outro não paga a conta, aí faz o rateio. Não toma banho às 7, porque 7 horas é a hora que todo mundo vai tomar banho. Exatamente. Aí começa a ter essas particularidades. Por exemplo, queda de energia. É o que mais ocorre. Final de semana, tem gente que aluga a chácara, usa a piscina, a água acaba. Aí já começa aquele burburinho, já começa esses desconfortos dentro do condomínio. Aí, por fim, o pessoal vai se reunir. Não, a gente precisa regularizar. Por quê? Aí vai lá. Aí às vezes o Ministério Público também entra no meio também. Porque, isso aqui tá errado, vocês precisam regularizar isso daqui. Então, aí, às vezes tem uma série de fatores que antecedem. Aí tem esses burburinhos, uma falta de energia, uma falta de água, uma ação do Ministério Público. E aí, eles vêm até a gente. Precisamos regularizar. Não, então a primeira coisa que a gente vai fazer, traz tudo que você tiver de documentação. A gente faz um pente fino mesmo. Detetive. Teve algum mapa? Me venderam esse lote aqui com papel de pão. Não tem problema, não. Traz papel de pão lá que a gente vê. E a gente vai coletando o máximo de informação. No fio do bigode. Exatamente.
Muito. E aí, tem contrato de compra e venda? Tem documentação? E o vizinho falou que invadiu aqui, não sei o quê. Então, a gente vai fazendo todas essas verificações. Primeira coisa é a análise documental. Quem tem contrato, quem não tem contrato, quem que é dono, quem não é. Se tem algum documento, se tem algum mapa, a gente vai fazendo primeiro essa documentação. Reuniu tudo, analisou tudo? Não. Então, fechou o serviço? Não, beleza. Então, vamos começar com a parte de levantamento topográfico, que é o primordial. Levanta absolutamente tudo que existe. Divisa de lote, edificação, se tem, às vezes as chácaras algumas já tem biodigestor, tem fossa séptica. Tudo. A gente faz esse levantamento completo e também a parte de altimetria também, que é, acho que é o que mais impacta aí na questão de elaboração de projeto, é a parte de altimetria, porque muitas vezes as ruas têm umas declividades, assim, muito grandes, porque foi feito sem planejamento e tudo mais. Então, o básico do básico é levantamento dessa documentação prévia inicial e o estudo de viabilidade, que aí a gente faz esse levantamento completíssimo do empreendimento. Montou essa documentação, vai para quem? A gente manda primeiramente para a prefeitura, que é um estudo de viabilidade que a gente manda. E aí segue como se fosse um processo de aprovação de loteamento comum mesmo, só que tem os benefícios, né, de ser uma regularização fundiária, que aí você não pode, né, você deve utilizar o existente. Entendi. E tem alguma coisa que foi feita antes e que de jeito nenhum passa hoje? Ou assim, tudo é aprovado? Não necessariamente. Tem umas questões, principalmente na parte ambiental. Ambiental pega. Ambiental é o que mais pega. E assim, tem a questão de APP, né? Às vezes tem algumas construções que estão dentro de áreas de APP. Dependendo da modalidade da REURB, você consegue algumas isenções. Dependendo da modalidade, não. Então, é tudo muito relativo. Cada caso é um caso. Uma fofoca. Uma conhecida minha estava vendendo o imóvel dela. E o cara falou assim, não, vamos trocar, eu tenho um pedaço de terra, tal, parará, tarará. Beleza. Para ela, super compensável. Ela gostou do local. Que nem meu amigo fala, bala. Trocou e o cara correndo para passar tudo pro nome dele. E ela, tipo, uai, gente, mas o que tá acontecendo? Que desespero é esse? Aí ela foi e passou e tal. Aí ela chegou lá, né? Ia fazer alguma coisa, uma casa. O lote inteiro é área de APP. Preservação permanente. Inteira. Ela não pode fazer nada. Nada. Exatamente. Então, assim, tem as questões jurídicas também, que às vezes pode ser que impactam um pouco no andamento do processo, sim, mas elas são solucionáveis também. A parte de urbanística também, a gente tenta 1001 soluções para tentar adequar a parte de projeto, mas tem algumas questões ambientais que realmente, área de preservação permanente. Tem uma construção que é dentro da faixa não edificante da APP, da nascente. É demolição. Infelizmente, a gente não tem para onde correr. Então, assim, tem alguns critérios, principalmente nessa parte ambiental, que eles são inegociáveis. Certo. E que nem você comentou sobre as favelas. Sim. Como é que funciona essa regularização? Porque, assim, pra mim, é aquele foninho de ouvido que você tira do bolso e não consegue desfazer um nó. Então, a questão, por exemplo, de favela, por exemplo, eu acho que o principal objetivo é a questão da titulação mesmo. É de tentar ordenar o máximo possível. Eu, sinceramente, eu tenho muita curiosidade de ver esses projetos complementares de favela, porque eu não faço a menor ideia de como que é feito um projeto de drenagem de uma favela. Então, assim, essas questões, assim, eu nunca vi um projeto desse, tenho muita curiosidade, mas né, principalmente... Mas será que entra, hein? Então, eu acredito que nessas... porque assim, aqui, como a gente tem a nossa principal... Na cidade, nosso principal público são chacreamentos, que dá para você fazer essas melhorias, então isso a gente precisa fazer e tudo mais. Agora, nesses locais que é economicamente inviável, não só economicamente também, geograficamente, tudo é inviável de ser executado. Eu acho que na questão de favela, por exemplo, a principal questão é a titulação mesmo dos ocupantes. É dar o direito à propriedade a eles.
E aqui em Paraíso você já chegou a fazer Reuber dentro da cidade? Sim, temos 2 casos aqui dentro da cidade. E pode falar? Não? Não vou pôr nome, não. Não, mas, ótimo. assim, essa... Só pra gente ter um exemplo. Isso, é porque assim, ó, aqui dentro da cidade, o que acontece? Porque, ó, onde é o Versalhes Tarará, era uma fazenda, né? Isso, exatamente. Quando é reurb urbana, vira bairro. Então, o que acontece? Lá no perímetro urbano aqui da cidade, tem uma fazenda que é encostadinha no perímetro urbano, tá tudo dentro da área de expansão urbana. E muitas vezes esse sítio é encostado no bairro. Aí, o que acontece? Já tá encostado aqui no bairro mesmo? E Vamos se eu abrindo. pegar e fazer alguns lotes, algumas coisas aqui? Normalmente começa vendendo para conhecidos. Quando vê o conhecido, vendeu para terceiros. E vai virando, né? Vira uma bola de neve mesmo. Mas aqui na cidade a gente tem casos de reurb que são colados na cidade. Então eles eram sítios. A partir do momento que eles estavam dentro do perímetro urbano, eles passaram a ser zonas urbanas. Aí você tinha uma zona urbana lá de 30 mil metros quadrados. Mas você tinha uma zona urbana. E aí eles foram fracionando. Só que esse fracionamento não foi com aprovação de projeto na prefeitura e tudo mais. Então ele passa a ser informal, clandestino, porque ele não tem aprovação, né? E aí precisa da regularização. Isso é um crime, não é? Não deixa de ser. Porque meio que você tá dando um golpe aí. Você tá pulando etapas. Porque você tem um monte de impostos para pagar. Exatamente. Aí a regularização, ela vem justamente para isso. E a regularização hoje, para a questão municipal também, é uma coisa muito boa, porque tem a questão de tributos, né? Que aí a prefeitura tem ferramentas de se cobrar esse pessoal, porque aí agora eles vão ter o endereço. Porque, querendo ou não, eles utilizam, né, os serviços públicos. Às vezes tem coleta de lixo, transporte escolar, postinho de saúde. Então, é uma forma da prefeitura cobrar tributos, né, desse pessoal e ajudar na receita municipal. Perfeito. E eu vi que lá na Reuber tem letrinhas diferentes. Sim. São 2 tipos de... Na verdade, a gente pode enquadrar em 3 modalidades. Tem a Reurb S, que é a Reurb Social. Na Reurb Social, quem... Não paga nada. Os ocupantes não pagam. Os ocupantes. Aí essa Reurb Social, ela vem, né, do poder público. Aí a prefeitura, às vezes o órgão, às vezes vem do governo federal também, a solicitação para se fazer. Aí, por exemplo, os ocupantes não vão ter custo de cartório, eles não vão precisar pagar a parte de infraestrutura, eles não precisam arcar com nenhuma das despesas. Só que eles precisam ter algumas regrinhas lá. Tem que ter uma renda até tanto, precisa de... não pode ter mais de um imóvel no nome. Então, tem alguns critérios que tem que se seguir para ser Reurb Social. Agora, tem as Reurbs que chama específica, que é a Reurb E, que é a maioria que a gente tem aqui na cidade, que por se tratar de chácara. Que aí elas são fora do perímetro urbano. Então, tem alguns os outros critérios, e muitas vezes elas são chácaras de lazer. Então, aí, normalmente, é um pessoal que tem a renda um pouco acima do preconizado, tem mais de uma edificação no seu nome e tudo mais. Então, os ocupantes ou quem loteou, muitas vezes, 90% das vezes, quem paga as custas são os ocupantes dos lotes. Aí esses ocupantes vão ter que fazer toda a parte das obras de infraestrutura, tem que fazer toda a parte de pagamento, né, de custo cartorário também. E também, por último, tem a modalidade que é a mista. Tinha um condomínio, tem um pouco de gente que é mais baixa renda, mais de 50%, e a outra parte tem condição. É uma reurb mista, o poder público ajuda com pouco, o restante o pessoal mesmo tem que fazer o pagamento das custas. Então, tem essas 3 modalidades que a gente poderia utilizar para regularizar um núcleo. E um processo desse leva quanto tempo? A gente tem aqui no município... Eu tô chutando 2 anos. Mais. A gente está aqui no município com alguns processos aí bem mais demorados. A gente está com 6 anos que a gente está com a documentação em andamento. E o que trava o processo? São muitas coisas. É mais jurídico? Mais jurídico. Às vezes tem algum embargo, às vezes tem algumas questões assim que precisam, né, de um tempo para ser solucionados. Então, aí a gente fica aguardando. Pode mandar documentação? Não pode. Não, vamos fazer de uma certa forma, que às vezes a gente acha que enquadra melhor. Então, assim, são N fatores que ajudam a
demorar o processo. Fez isso pós 2016. E aí? Se fizer um empreendimento depois de 2016, para você conseguir regularizar e dar titulação para todo mundo que ocupa esses lotes, você tem que seguir à risca o plano diretor, a 6766. Então, vai depender de cada município. Se fez posterior, fora da cidade. Então, você tem que ser chacreamento. Então, seus lotes têm que ter no mínimo 1.000 metros. Seu leito carroçável é no mínimo 17. Então, tem todos esses critérios para serem seguidos. E se você não seguir, você não regulariza. Quanto que, assim, tipo, para construir uma casa, você vai pagar em torno de 3 metros quadrados. R$3 o metro quadrado. Para eu fazer um loteamento, quanto que eu vou pagar? Depende muito. Da quantidade de lotes? Exatamente. É por lote que cobra? Como que... Para fazer um loteamento? Na verdade, é porque assim, antes de você... Porque a gente vai ter que pagar a regularização. Sim. Qual é a diferença desses valores? O que mais impacta na questão da regularização é a parte da infraestrutura. Porque aí vai depender da quantidade de rua que você tem. Porque aí essa infraestrutura... Que tem vários tamanhos. Exato. Porque aí o que acontece? A pavimentação é uma das coisas que fica mais cara. É obrigatório a pavimentação? É obrigatório. A questão da pavimentação das ruas, por exemplo. Mas o condomínio Cachoeira? Então, aí vai ficar às custas, né, dos proprietários. Então, assim, tem vários projetos que eles são obrigatórios, pelo menos aqui para nossa realidade aqui de Paraíso, por serem condomínios. Projeto da drenagem, por exemplo, pluvial. E a drenagem também é a questão assim, é um projeto obrigatório, mas que também vai solucionar diversos problemas nos próprios condomínios. Porque às vezes causa muita erosão, tem que ficar arrumando muita rua, então acaba sendo um benefício para eles também. Só que obras são caras. Hora máquina, equipamento, tubulação, então tudo isso acaba encarecendo. Rede de água também é uma coisa que fica um pouquinho mais oneroso. Nem sempre a concessionária vai atender por conta da distância. Fica muito inviável. Então, às vezes, vai precisar fazer uma perfuração de poço, vai precisar pôr um reservatório. E isso, todas essas custas são por conta, né, dos condôminos. Acho que o que mais pega é o esgoto. O esgoto, para a questão de chácaras, você faz o mais viável. Fossa, né? Porque pode utilizar a fossa séptica ou os biodigestores. Então, acaba sendo o mais viável para esses empreendimentos que são mais distantes, por conta de ter essa opção de se utilizar, né, essas ferramentas. E o pessoal tem seguido essas fossas certinho? Tem. Porque agora elas estão muito fáceis de comprar, né? É muito fácil de instalar, a manutenção é muito tranquila, então... Me perdoa, assim, é que eu já estudei sobre, mas eu não lembro. Até onde eu sei, na roça do meu avô, o cara ficava lá cavando, parecia um cano, né? Saiu um cano, aí ele tampava, punha um cano pra cima assim, pra ninguém pisar em cima. O que eu já fugi de fossa, tipo, não pisa aí que você vai cair. Essa é a fossa que eu conheci, que não é a correta. Sim. E até um professor meu falou assim, é um absurdo essas fossas, né? E aí eu na minha cabeça, ai, que besteira, né? Tipo, lá no meu avô é assim. Porque você vai comer a laranja que tá no solo das suas pitas, né? Exatamente. Nunca mais eu comi uma laranja. Nunca morri, mas também não comi mais. Eu fico tipo assim, meu Deus, essa fossa tá muito perto dessa fruta, meu O Deus. risco de contaminação é muito grande. E aí, beleza. Como é que faz essa fossa do jeito correto? Tem, né, principalmente, Emater disponibiliza vários tipos de fossa séptica. Tem algumas fossas sépticas que às vezes a gente até indica para cliente que elas são bem eficientes, que às vezes, sabe aqueles tambor de 200 litros que você compra nessas reciclagens? Tem fossa que a gente consegue fazer com aqueles tambores. Você coloca areia no fundo, ela vai decantando, tem todo um processo que é feito. E só o efluente tratado, que é jogado igual no sumidouro, por exemplo, que aí é esse buraco, mas ela já passou por esse tratamento. E o mais fácil que a gente tem hoje, que é vendido, que o tratamento sai completo, e de vez em quando você tem que fazer a limpeza da caixa de lodo, é o biodigestor. Ele é o mais eficiente, é o mais eficaz. A pessoa fura o buraco, põe o biodigestor lá dentro,
Ele vai, de tempos em tempos, ele vai liberando, né, os resíduos sólidos, que é a caixinha do lodo. E de tempos em tempos você tem que pegar e fazer a destinação. É o mais eficiente e o que dá menos trabalho também pra pessoa, pro ocupante. Quanto tempo será que tem que fazer essa manutenção? A manutenção é de 3 em 3 anos, de acordo com o manual. Mas a gente sabe que tem gente que, deu 5 anos, não encheu a caixinha do lodo, tá ficando. Então, assim, é bem tranquila a manutenção. Gente... Mas sobre a pavimentação, eu não sabia que era obrigatório. Ela é obrigatória. E aí? Você fez o REURB, você vai fazer a regularização. Sim. Quando você vai fazer a regularização, você já tem que avisar, ó, você tem que fazer isso, ou ele pode fazer depois da regularização aprovada? Por lei, a questão das obras de infraestrutura, elas podem ser executadas antes da aprovação, durante a aprovação ou posterior à aprovação. E tem um prazo? Então, aí aqui no município, a gente trabalha com prazo assim, de 10 anos. Porque o município sabe que é muito oneroso. E também, por exemplo, não só isso, tem a questão da energia também, que é uma coisa que pega muito na questão de levar essa energia até lá. Porque aí, às vezes, precisa de... o ponto é que daqui 3 quilômetros só que vai chegar o empreendimento. Então, fazer essa extensão de rede, levar esses transformadores até o local. Então, tudo isso onera muito. Então, por isso que aqui na cidade a gente tem esse prazo, né? Para fazer essas execuções, assim, mais estendido. Justamente por ser... tem que captar recurso entre todo mundo. Vai fazer uma vaquinha ali entre os moradores, levanta o recurso para depois fazer o pagamento dessas obras. Então, e a gente sabe que é oneroso e depende da contribuição de todo mundo, né? Nossa Senhora. É muito difícil depender de muita gente. Exato. Perdão. E, nossa, é muito... Nossa. É muito complexo. É muito complexo. E, tipo assim... Vai ter algum esperto que vai querer fazer primeiro, porque demora uma aprovação, e vai querer regularizar depois. Você fazer tipo primeiro? Assim, eu já fiz vários loteamentos, eu sei qual que é a regra, eu sei qual que é o plano diretor, eu já vou começar cortando aqui, ó, tirando as terras, vou começar a fazer na sua, eu sei que a rua... Lívia, eu sei quanto tem que ter a rua. Não se preocupe. E eu vou começar a fazer e depois regulariza, pode ser? Nem sempre, porque o que a gente mais vê, principalmente, assim, quanto mais caro deve ficar? Eu não sei te estimar uma porcentagem, porque às vezes, por exemplo, nessa de depois eu regularizar a situação, pode ser que nesse meio tempo muda alguma legislação. Seja municipal, seja federal, tem vários critérios. Então, você vai estar assumindo o risco de... Eu posso fazer isso agora, mas eu posso... daqui 5 anos, quando eu for regularizar, teve uma alteração no Código de Obras, teve uma alteração no plano, né, na lei de parcelamento de solo, e agora eu não poderia fazer isso. Então, eu não consigo regularizar da forma que está hoje. Então, aí é bem complicado. A gente não pode nem falar para a pessoa, não, pode fazer assim, que depois a gente regulariza. Nossa Porque senhora. como a gente depende de uma série de leis para se regularizar, a gente não tem garantia de nada. Mas sempre vai ter um espertinho ali que só vai chegar e falar assim, já fiz. Meu Deus. E assim, a REURB vai ser o parcelamento, regularização do parcelamento solo. Isso. Se já existir casas, essa regularização da casa é feita depois ou é feito tudo junto? Lá no escritório a gente está fazendo absolutamente tudo junto, que foi inclusive uma orientação que veio da prefeitura para a gente. A gente faz tanto o levantamento externo quanto o levantamento interno. Tanto é que todos os empreendimentos que a gente está regularizando, a gente já fez levantamento de todas as casas existentes. Cada proprietário paga? Uhum. Obrigatoriamente? Obrigatoriamente. Porque aí já vai sair tudo regularizado. Aí, por ser um processo que já está em conjunto e tudo mais, a gente faz valores bem mais acessíveis do que seria uma regularização por conta do conjunto, mas para sair tudo regular. Que é o documento que a prefeitura emite é a CRF. Que é a certidão de regularização fundiária. Então, a CRF ela já vai sair completa. Vai ter lá a medida do seu lote, sua edificação, o memorial descritivo da sua casa. Então, já vai sair tudo completinho. Mas agora eu fiquei curiosa. Tipo assim, ó. Vai regularizar. Primeiro passo, topografia. Qual sistema vocês usam para fazer a topografia, o software? A gente usa de tudo um pouco. A gente usa RTK,
né? Que seria o mais preciso, né? Sim. Mas tem alguns locais, por exemplo, que às vezes tem mata, precisa levantar um córrego. Esse é RTK. Agora, vamos supor que tem bastante denso de edificação. Às vezes não dá sinal, então vamos com estação total. Nossa. Não deu para fazer levantamento com estação total, porque o vizinho não autorizou, porque o cachorro era bravo, N fatores. Não, então a gente faz levantamento de drone também. Então a gente faz levantamento, né, com essas 3 ferramentas hoje. Vocês fazem com drone? Com drone também. Que a gente põe os pontos de controle, faz a imagem georreferenciada, que a precisão é impecável. Milímetros. Com o drone. Assim, eu vou ser bem cara de pau. Quando vocês for fazer alguma coisa com drone, vocês podiam me chamar, né? Claro, a gente chama. O Rony, que é o especialista lá. Então, assim, a gente tem adotado mais essa tecnologia de drone que ajuda, facilita, né? É um drone específico? Não é um drone específico. Tem que um ser melhor. Isso. Tem que ter uma qualidade, uma resolução muito boa, mas não precisa ser, não, tem que ser específico dessa marca. Porque o que vai influenciar é a questão do processamento das fotos. A gente vai colocar esses pontos de controle, que depois a gente vem, faz levantamento com o RTK, processa esses dados, tudo certinho, para essa imagem ficar georreferenciada. Que ela vai ficar nos tamanhos reais, tudo certinho. Vocês não estão precisando de um estagiário formado, não? Então, essa parte é bem interessante. E vocês estão precisando de estagiário? Nesse momento, não. Mas pro ano que vem, a gente já tá pensando já em aumentar o quadro, sim, viu? Eu imagino. Tá, aí vai lá, faz a topografia, que é o Rony, né? É o Rony. Ele que passa pro arquivo e tudo mais. Sim. Depois, qual que é o próximo passo? Mandamos pra prefeitura. Calma. O Rony só fez a topografia. O Rony faz a topografia e ele monta, né, o mapa da viabilidade. Que ele vai constar exatamente tudo que ele levantou. Ele vai fazer tudo. Ele pega tudo. Porque assim, como ele fez o levantamento, ele vai saber ligar os pontos. Então, ele vai ligar os pontos e, isso aqui é o que eu consegui, é o que tá levantado. Essas divisas de lote, essas ruas. Então, beleza. O que a gente tem, a gente envia. Faz levantamentos confrontantes também, de todos os vizinhos e tudo mais. A maioria das vezes vai dar uma retificação, né? Então, aí entra uma das questões da REURB, que aí a gente faz a descaracterização de área. Que seria, né, a retificação de área. Quando o perímetro é mais antigo e tudo mais. Então, aí a gente pega, faz esse estudo prévio, manda para a prefeitura, que é o projeto de viabilidade, para fazer a instauração da REURB. Aí, o que acontece? A REURB, ela pode ser, se a prefeitura, ela não deu nenhum parecer a respeito da REURB, passado 180 dias, está instaurada automaticamente, ou a prefeitura pode dar um parecer, solicitar informação complementar, alguma coisa, para fazer a instauração. Feita a instauração, aí começa a parte, né, dos projetos. A gente vai fazer projeto apartamental, vai fazer toda a parte dos projetos urbanísticos. E aí a gente vai mandar essa pasta para a prefeitura para fazer essas análises. Urbanístico, memorial descritivo dos lotes, o memorial descritivo das casas, planta das casas, projeto de drenagem, pavimentação, rede de água, fossa séptica. Tem que passar pelo meio ambiente também. Tem que passar pelo meio ambiente também, porque muitas vezes tem recurso hídrico, tem as áreas de EPP, às vezes precisa fazer... Condomínio Cachoeira, né? Cachoeira. Sim. Então, assim, tem toda essa parte ambiental também que precisa ser revista. Se realmente não tem ninguém com edificação dentro das áreas de EPP, se tiver, como que vai compensar isso? Tá dentro da faixa notificante? Então, tem a parte ambiental também, que é muito rigorosa e muito importante também no processo, porque o processo da REURB, ele tem várias esferas. Um engenheiro civil não consegue fazer um processo de REURB porque é multidisciplinar. Aí a gente pega... Não, ninguém consegue fazer sozinho. Exatamente. Então, aí a gente faz, né, todos esses projetos, aprovando na prefeitura, a prefeitura faz a emissão da CRF. Que é o último documento. A prefeitura que vai fazer todas as verificações, vai verificar se todas as informações apresentadas estão corretas, se os projetos, né, estão dentro dos parâmetros e faz a emissão da CRF. A CRF é o último documento. Aí é como se fosse um habite. E aí vai para a averbação? E vai para a averbação. Aí, no registro de imóveis, o registro de imóveis vai usar a CRF para abrir a matrícula para os ocupantes dos lotes. Aí começa a fazer os desdobros. Na verdade... vira um condomínio. Vira um condomínio.
Exatamente. No caso de regularização na cidade, vai virar um bairro. Então, já vai ser criadas as matrículas todas sequenciais. E no caso desses imóveis que são na zona rural, eles vão virar um condomínio. E o condomínio tem a matrícula mãe, com as áreas chato. comuns. E depois tem as matrículas que são as individuais. Ah, não. Não, ok. Mas é chato, né? Mas tipo assim, ó, agora... tem um condomínio em Atenas também. Isso. Ele é considerado um bairro? Não. É um Como é que condomínio urbano. que vai ter o sim... verdade. Isso. Ele é um condomínio urbano. Porque se Paraíso chega lá no condomínio Campo Alegre, o condomínio Campo Alegre vai continuar sendo condomínio Campo Alegre. Exatamente. Ele vai continuar sendo um condomínio. Falando nisso, ali perto do condomínio tem várias chacrinhas. Exatamente. Qual que foi o maior desafio que você enfrentou depois que lançou essa lei? Acho que cada REURB cada caso é um caso. Eu acho que todos são um desafio. Porque cada uma tem uma particularidade Mas muito nenhum diferente. te assustou, assim? Nenhum te marcou? E, tipo, tem. Meu Deus. Teve um que tava com embargo judicial, que tava com pedido de demolição e tal. Então, esse foi assim, nossa. Que eu acho que quando a gente pega aquela família que, tipo, cara, ela deu tudo pra aquilo. Exatamente. Então, assim, a gente teve um caso que esse condomínio estava embargado pelo Ministério Público, tinha pedido de demolição das casas e tudo mais. Então, aí, antes de qualquer coisa, a primeira coisa que a gente teve que fazer não, peraí, vamos fazer um levantamento, vamos mostrar que reverter demolição vai ser muito pior e que não tem jeito de reverter mais. Vamos tentar comprovar que, assim, a regularização, nesse caso, vai ser muito mais viável. Porque tem gente que mora aqui, as casas que estão aqui são muito bem feitas, o patrimônio investido lá era muito alto. Então, essa reversão, essa demolição ia trazer danos muito mais significativos do que a gente tentar regularizar e compensar os danos que foram causados, né, por esse chacreamento, compensar de outras formas seria muito mais viável. Então, acho que esse foi um caso mais marcante. E qual é a diferença se eu fizer um uso capião? Eu comprei uma chácara. Sim. Que não tá correta. Estou lá há mais de 6 anos. Sim. Por que eu não posso fazer um uso capião? Ou eu posso? Não pode. É porque, assim, ó, para você fazer um uso capião, tem alguns critérios. Por exemplo, se você faz questão de agricultura familiar, tem uma série de comprovações que você precisa fazer. Nesse caso de agricultura familiar, você tem sua lavourinha, que o seu sustento vem de lá, você vende pro feirante e tudo mais. E a minha chacrinha lá tem 10 mil metros quadrados. Ela é inferior. Ela é inferior ao módulo. Mas ela atende todos os critérios de uma área rural, que é para sustento próprio, agricultura familiar, precisa de laudo, precisa de toda uma documentação. Nesse caso específico, você consegue, por conta dessa questão da agricultura familiar, fazer uso capião. Agora, você que tem uma chácara, você mudou completamente a caracterização. A pessoa vai lá, ela não vai emitir um laudo para você que você tem agricultura familiar, sendo que você está vendo lá que tem uma chácara, tem uma piscina. Então, como mudou completamente o uso, então não daria certo a questão do uso capião. Porque aí vai ficar abaixo do fracionamento, então a gente incorre em todas aquelas questões já da REURB. Tem a metragem. Isso. Mas se eu tiver os 20 mil, eu consigo. Se tiver os 20 mil metros, você vai continuar sendo um sítio. Entendi. Mas não é... Você vai continuar sendo um sítio. Nossa, gente do céu. Caraca. E tipo... Como que eu vou perguntar isso? Pode ser que não tenha como regularizar? Porque tem alguns boatos, eu vou explicar a história para ficar mais rápido. Tem alguns boatos, eu comprei ali e tal, parará, tarará. E aí vem a outra parte, né? A parte prefeitura, jurídica. Sim. Aquilo nunca vai conseguir ser regularizado. Então, quando é posterior a 2016? Posterior a 2016. Por exemplo, o empreendedor foi lá e fez a rua com 6 metros. Lá na zona rural. Aí, a gente sabe que aqui teria que ser no mínimo 17. Aí já tem edificação.
os muros já estão prontos. Então, isso vai inviabilizando. Porque Tem que esperar uma atualização da lei, será? pode ser que saia? Pode. Às vezes pode ser que saia uma anistia para daqui a um tempo. Tudo é possível, né? Não dá pra afirmar. Não dá para afirmar. Mas aí, por exemplo, aí a gente entra na questão, por exemplo, e se tiver um embargo? E se tiver algum problema? Porque o problema desses, assim, uma das questões também de lotes em zona rural, por exemplo, é questão, às vezes, de hipoteca, às vezes de penhora. Às vezes a pessoa que te vendeu, fez um financiamento, alguma coisa. Ele não tem mais nada, tem só aquela área rural, a hipoteca vai cair em cima do imóvel que ele tem. Então, tem essas questões judiciais, às vezes, vai executar uma dívida, mas lá tem casa. Então, tem todas essas questões externas. Agora, o que inviabiliza a regularização igual a gente está falando, tem alguns parâmetros urbanísticos que precisam ser seguidos. Largura de rua é o que a gente mais enquadra. Que aí tem a questão da declividade também. É no máximo 12%. Você chega lá no condomínio e tem 20%. É um declive muito acentuado. Então, tem coisas que é inviável de você regularizar por vias formais. Aquela chácara, eu não sei o nome, no Pajacuí, 5 metros deve ter aquela sua. Exatamente. Então, mas assim, ela é antiga. Exato. Enquadrou como anterior a 2016? Perfeito. Agora, para novos empreendimentos, que aí, tipo assim, quem te vendeu o lote? Ou eu vou precisar regularizar, para você ter escritura, eu vou precisar que você chegue a seu lote, que você fez o muro, que você tá com sua casa, 3 metros para trás. Você vai desmanchar? Você não vai criar um atrito muito grande com quem vendeu? E normalmente esses atritos, às vezes, começam até antes. Mas eu não tenho gente para parar meu carro aqui na porta. Porque a rua é muito estreita e tudo mais. Então, às vezes, esses atritos vêm desde antes. Então, assim... Pô, gente, é uma chácara, né? Abre o portão. Tipo isso. Então, aí também, para a questão de regularização, por exemplo, tem a questão dos imóveis também, que às vezes não regulariza. Tamanho de lote. O lote tem 900 metros. Não tem 1.000? Então não regulariza. Então como é que você vai fazer? Você vai crescer para onde? Então, esses fatores urbanísticos que inviabilizam a questão da regularização para esses núcleos que são posteriores à data da REURB. Tem algum recado para esse pessoal? Não? Tenha paciência. Se você fez um núcleo, se você está sofrendo aí, procura a gente na Núcleo, que a gente tem solução. Se o seu núcleo é consolidado, a gente tem solução para você. Para dar titulação, a gente tem essa equipe justamente para você conseguir resolver tudo num único lugar. Nosso time está lá pronto para te atender. E um conselho também, às vezes, procura saber antes, faz estudo de viabilidade, porque às vezes também você está fazendo, pensando que às vezes você vai ganhar muito dinheiro, fazendo uma coisa irregular, você vai ganhar dor de cabeça. Então, às vezes, compensa fazer esse estudo prévio, a gente lá... O barato sai caro. O barato sai caro. Porque muitas vezes aí você faz a comercialização. Quando começa a dar problema, o pessoal vai voltar tudo em você. Então, faz esse estudo de viabilidade, a gente vê a quantidade de lotes que é possível ser feito. A gente faz também estudo também da questão, por exemplo, vai ser viável você fazer esses lotes? Quanto que você vai ter de retorno? Você vai gastar tanto para fazer de lote, você vai conseguir vender por tanto. Então, esse estudo de viabilidade prévia para ver se é viável mesmo realizar essas obras, a gente faz também justamente para a pessoa já ter ciência de quanto que ela vai gastar, quanto que ela vai ter de retorno, se é viável financeiramente ou não. É melhor fazer um loteamento do que precisar de uma REURB, né? É mais fácil. É mais fácil do que regularizar. Nossa, com certeza. Você tem algum conselho para pequenos engenheiros civis que estão se formando, que estão aí no caminho da faculdade? Tem que ter paciência? Qual que é o conselho que você dá? Estudem muito, vê bastante legislação. Não. Eu sou engenheira, não vou ler. Então, é questão de... mito ou não? Ler bastante, legislação, principalmente nessa parte de regularização, loteamento. Então, é tudo muito... administrativo. Então, assim, o meu conselho quer partir para essa área? Tem bastante campo para se trabalhar, mas é importante estar sempre atualizado. Legislação é a sua melhor amiga, NBR, então nem se fala, tem que estar debaixo do braço o tempo todo.
E é isso. Também a questão da equipe. Porque, assim, igual esse trabalho de reurb, ele não, igual a gente comentou, ele não é um trabalho que eu faço sozinha. Eu preciso de advogado, eu preciso do topógrafo, eu preciso da parte ambiental. Então, são vários profissionais que vão atuar juntos para conseguir resolver a situação de um núcleo. Então, procurar uma equipe boa também que esteja alinhado com seus valores. Perfeito. Muito obrigada por ter participado aqui com a gente. Eu espero que você tenha gostado. Eu vi que você estava um pouquinho nervosa. Sim. Tá mais calma. Tô mais calma, tá mais tranquila. Mas muito obrigada por ter topado vir aqui. Eu que agradeço. Pessoal, curte, compartilha, segue a gente. Vocês têm Instagram? Temos. Nosso Instagram é @Núcleo Engenharia e Topografia. Segue lá a gente tá sempre compartilhando algumas dicas, alguns casos também específicos, então é bem legal o nosso conteúdo. Muito obrigada, viu, Lívia? Eu que agradeço a oportunidade. Gente, um beijo e até a próxima. Dá tchauzinho lá, ó, dá um tchauzinho lá, tchau!